Olá, eu sou o professor de História, Eduardo Benedito, e neste vídeo nós estaremos abordando os sistemas coloniais europeus, a América colonial, uma pequena introdução. Então, essa problemática faz parte do currículo de História do segundo ano do ensino médio. Então essa videoaula, a intenção dela é também contribuir para que você possa ter algumas orientações para você elaborar a sua primeira atividade a respeito desse problema, desse assunto, que faz parte agora das nossas tarefas do segundo bimestre. Então vamos lá. Dois reinos europeus foram os pioneiros no processo de expansão marítima e comercial em meados do século XV e no início do século XVI. Então, em primeiro lugar, aqui, Portugal e Espanha, que estão localizados aqui na chamada Península Ibérica. Portugal começou o seu processo de expansão na segunda década do século XV. Em 1415, Portugal chegou aqui, tomou a cidade no norte da África, a cidade de Ceuta. Algumas décadas depois, Portugal alcançou o Cabo do Bojador, em 1434, foi descendo o litoral aqui da África Ocidental, chegou no Golfo da Guiné entre 1434 e 1462, continuou descendo, chegou aqui na África Central, no Reino do Congo, em 1482, e em 1488 o navegador Bartolomeu Dias chegou aqui no sul da África, na região do chamado Cabo da Boa Esperança, que era antes chamado de Cabo das Tormentas, porque ninguém conseguia navegar, era uma área de difícil navegação aqui no sul da África. E finalmente, o navegador Vasco da Gama chegou aqui nas Índias, né, nas Índias Orientais, aqui onde é o território atual da Índia, na cidade de Calicut, em 1498. Então, já no final do século XV. Então, vejam que Portugal demorou aproximadamente quase 100 anos, um século, para concluir, para concretizar esse caminho, né, essa rota comercial. Então todos nós já sabemos, né, que o objetivo dessas navegações era estabelecer uma ligação direta com a região produtora de especiarias aqui no Oriente, né. O vizinho aqui, né, a Espanha, contratou um navegador italiano que propôs um projeto de navegação em direção oposta, em navegar em direção ao ocidente, ao oeste. Então, em 1492, o Cristóvão Colombo encontrou aqui as terras da América. Outra viagem importante que no ano passado, né, em 2019, foi o 500 anos dessa viagem, né? Foi a primeira viagem de circunnavegação, ou seja, de dar uma volta completa no planeta, né? Uma viagem que há 500 anos comprovou que o formato esférico da Terra, né? Que a Terra é um globo. Então, saindo aqui também do Porto de Sevilha, o Fernão de Magalhães desceu aqui a América do Sul, contornou aqui o estreito que passou a levar o nome desse navegador, o Estreito de Magalhães, e começou a navegar aqui no Oceano Pacífico. Quando ele chegou aqui na Oceania,
ele enfrentou aqui um combate com populações locais e acabou falecendo aqui na Oceania em 1521. Então, um outro almirante, um outro navegador chamado Sebastião Elcano concluiu essa viagem, né, fazia parte da frota aqui do Fernando de Magalhães e concluiu retornando à Europa em 1522. Então, esses produtos, né, como cravo, canela, gengibre, noz moscada, pimentas, vários tipos de pimentas, eram produtos consumidos na Europa no início da Idade Moderna e que chegavam a um custo, a um preço muito caro, porque passavam por vários intermediários. Então, um dos objetivos dessas navegações era chegar na região produtora de especiarias, eliminando os intermediários e trazendo para a Europa esses produtos e obtendo lucros assim fabulosos. Então, esse processo, expansão marítima do século XV e século XVI, ele está, digamos, ligado, né, ele é norteado pela política econômica das monarquias absolutistas na Europa, que é o mercantilismo. Então, além da expansão, nós tivemos, com as descobertas, a fundação de colônias na América e o estabelecimento de uma rede de comércio mundial. Então, pela primeira vez na história, praticamente quase todas as partes do planeta estavam interligadas por uma rede de comércio. Então, como eu já falei, o mercantilismo faz parte da política econômica do chamado Estado absolutista. Então, nesse momento, tanto a nobreza como a burguesia são aliadas, né, da monarquia, da coroa, do rei, e para estabelecer esses objetivos, né? O acúmulo de metais preciosos, fortalecimento do poder real, a prática de políticas econômicas protecionistas, né, monopólios, concessão de monopólios, a organização de companhias de comércio e também a prática de ter uma balança comercial favorável. Então, para um país europeu no início da Idade Moderna, né, era interessante reduzir as suas importações e aumentar ao máximo possível as suas exportações e assim estabelecer uma balança comercial favorável. Então aqui nós temos uma definição, né, a respeito dessa prática do mercantilismo. Compreende um conjunto de ideias e práticas econômicas dos estados da Europa Ocidental entre os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, voltadas para o comércio, principalmente, e baseadas no controle da economia pelo Estado. O mercantilismo dá nome, nesse sentido, a diferentes práticas e teorias econômicas do período do absolutismo europeu. Então, esse mapa é interessante para a gente ter essa dimensão, né, da constituição dos impérios coloniais português e espanhol, pelo menos até o final do século XVI. Então, vejam que as áreas que estão em marrom seriam os territórios que estariam sobre a influência ou sobre o controle desse império colonial português. Então aqui todo o litoral da África Ocidental, da África Oriental, áreas aqui da Índia, né, do Oriente. Portugal alcançou aqui a Oceania, algumas ilhas aqui da Oceania, alcançou aqui o Macau, na China, e chegou até mesmo aqui no Japão. Por sua vez, as áreas que estão
aqui em roxo, representam os territórios do Império Colonial Espanhol. Então aqui do sul dos Estados Unidos, do México, até aqui o sul da América, né? Todo esse território seria a extensão da colônia espanhola na América. E também algumas ilhas aqui da Oceania. Tá? O mapa traz para a gente também essa divisão do mundo, né, a partir do chamado Tratado de Tordesilhas, de 1494, que estabelecia essa divisão a partir de 370 léguas aqui do arquipélago do Cabo Verde, dividia o mundo em duas partes. O mundo a oeste pertenceria à Espanha e o mundo a leste seria propriedade de Portugal. Lógico que, né, nesse próximo século, no século XVI, outros reinos europeus vão entrar nessa concorrência e tanto esse domínio português, ibérico, português e espanhol vai sofrer uma grande concorrência de outros estados, de outros reinos europeus que também estarão se integrando a essas práticas mercantilistas. Então aqui nós temos um gráfico que é muito importante compreendê-lo, né? Ele está tentando explicar para a gente o conceito de pacto colonial, essa relação, né, entre a metrópole europeia e uma colônia americana. Então, a função da colônia é sempre gerar riqueza para a sua metrópole. Então, através da produção de matérias-primas, de gêneros tropicais, açúcar, algodão, tabaco, madeira, e da produção de metais preciosos, como ouro, prata e diamantes. Então, tudo que a colônia possa gerar de riqueza vai ser enviada, vai se parar lá na sua metrópole europeia. Em contrapartida, a metrópole ela fornece à sua colônia produtos manufaturados, utensílios, ferramentas, armas, vinhos, tecidos, vidro, ou seja, a colônia, as colônias americanas, elas serão proibidas de ter indústria, né? Então, para quê? Para justamente adquirir, consumir, comprar os produtos metropolitanos. Então, o pacto colonial ele está condicionado pelo monopólio, pela exclusividade. O que quer dizer isso? A colônia só pode fazer trocas, relações comerciais com a sua respectiva metrópole. Não existe mercado livre, né? Não existe essa possibilidade da colônia buscar, por exemplo, ofertas de preços menores ou outros fornecedores. O único fornecedor da metrópole, da colônia é a sua própria metrópole. Então, durante praticamente 350, 400 anos, né, uma colônia americana só teve, né, essa possibilidade de ter relações comerciais com a sua respectiva metrópole. Então aqui um gráfico parecido com o anterior, que traz alguns detalhes a mais, né? Então, na colônia vai se desenvolver uma economia especializada, financiada pelo investimento externo, utilização de mão de obra compulsória, de mão de obra escrava, né? E a economia da colônia é dependente do mercado externo. Então agora eu acho que seria interessante a gente acompanhar a leitura desse conceito, né? O que é pacto colonial? Caracterizava as relações econômicas entre determinadas nações, metrópoles e suas colônias, representadas pelas terras descobertas. Nesse pacto,
também designado de sistema colonial, o modelo adotado foi, na sua totalidade, o decorrente da prática do mercantilismo vigente na estrutura econômica dos países da época. Particularmente no tocante à Península Ibérica, Espanha e Portugal, o sistema mercantilista, configurado entre a colônia e a metrópole, estabelecia que a primeira só produzisse o que a segunda pudesse revender no mercado europeu. Além do mais, ficava a colônia intimada a limitar suas atividades industriais, a fim de que a sociedade colonial fosse compelida a adquirir manufaturados da metrópole. Trata-se, portanto, de executar o que foi feito, uma política monopolizadora, através da qual os negociantes metropolitanos detinham a exclusividade sobre o comércio de importação e exportação dos produtos originários das colônias. Assim, cabia à colônia fornecer matérias-primas, ouro, açúcar, tabaco, à metrópole. A fim viu e, em contrapartida, dela importar produtos manufaturados a alto custo. O pacto colonial, pois, pela prática mercantilista, não admitia competidores, para que os preços fixados pela metrópole não sofressem concorrência. Na verdade, nunca houve acordo formal entre colônia e metrópole. A colônia só existia em função da metrópole e para a metrópole, o que fez ressaltar a sua submissão. Jamais houve parceiros no pacto colonial, né? Então, explicando essa coisa, né? O nome pacto, né, não significa um consenso, um acordo consensual. Na verdade, o pacto colonial é uma imposição, né, da metrópole e uma submissão da colônia em relação à sua metrópole. Outro conceito importante é o que a gente denomina de sistema de plantation. Então, em toda a América colonial, seja na América inglesa, seja na América espanhola e na América portuguesa, ou seja, aqui no Brasil, se estabeleceu em projetos agrícolas o sistema de plantation. Então, quais são as características fundamentais da plantation? A monocultura, né? Ou seja, um único produto, ou cana-de-açúcar, ou algodão, tabaco, né? Cultivado em grandes propriedades rurais, os chamados latifúndios, a utilização do trabalho escravo, né? Da escravidão africana, ou em alguns casos também, né? Outras formas compulsórias de trabalho indígena, a produção para o mercado externo. Então, a produção colonial é voltada à exportação para a sua metrópole. Então aqui a gente tem no primeiro plano, né, uma plantação de algodão, né, provavelmente trata-se de um território das 13 colônias inglesas, né, das colônias do sul. Então, uma plantação de algodão, uma monocultura, e veja também que atrás a gente tem chaminés, né, que provavelmente são usinas de cana-de-açúcar. Então, aí nos territórios do sul dos Estados Unidos, haviam plantações de algodão, bem como também plantações de cana-de-açúcar. Então, são exemplos desse sistema de plantation. Grande propriedade rural, trabalho escravo, monocultura e produção voltada para o mercado externo. Então, para não ficar muito extenso, e praticamente são essas questões que são abordadas na atividade número 1 do segundo bimestre, nós vamos ficar por aqui. E na próxima semana, no próximo vídeo, nós estaremos abordando
as colonizações, né? Vamos começar com a colonização com a América Espanhola, depois a América Portuguesa e a América Inglesa. Então, para a gente ter essa visão comparativa entre os diferentes sistemas coloniais europeus na América. Espero que esse vídeo possa contribuir, ajudar para você resolver de uma forma a sua atividade, né, número 1 do segundo bimestre. Então, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, até a próxima atividade. Muito obrigado.